É uma satisfação, uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. E hoje é uma das lives mais ricas que eu já tive a oportunidade de preparar o estudo e trazer aqui para vocês, tá bom? Já dá uma boa noite aqui a todos vocês, aqueles que forem assistir em um horário diferente, o meu bom dia, o meu boa tarde. Recomendo reouvir essa live com calma e principalmente com a Bíblia aberta, acompanhando a cada versículo. Quem acompanhou aqui em fevereiro, a semana do Desvendando o Apocalipse, quando eu ensinei sobre Apocalipse 10, e chegou na parte dos 7 trovões, que é aquela parte a qual João, ele ouve, ele testemunha aquilo, e na hora que ele vai para escrever o que era, o anjo falou para ele, olha, não escrevas. E na oportunidade eu disse que aquela questão seria um mistério, que ocorreriam eventos no Apocalipse que poderiam surpreender a todos, porque são eventos que não foram todos descritos, claro, dentro de um padrão. Nada ali muito longe já de uma linha estabelecida, nada que viria ali para contrariar ou para dar um sentido totalmente diferente dentro de um planejamento que nós vimos de Gênesis a Apocalipse. Mas queriam ocorrer eventos que não estavam ali detalhados e que nós não saberíamos exatamente. Isso vinculado aos 7 trovões, e que apenas João teria o conhecimento. Porém, sobretudo, tal qual, entretanto, todavia, Deus lhe deu a revelação do que são esses 7 trovões. É algo muito incrível, é algo que vai estar alcançando a geração final. Isso aqui é muito lindo e tem a ver com as trombetas. Bem, 7 vozes vinculado a 7 trovões. O que eu quero dizer é que, no momento, apenas as coisas da visão de Paulo, aquilo, quando ele fala que ele foi ao terceiro céu, não nos foi revelado. Que ele fala, olha, não convém, são coisas ali inefáveis. Apenas isso que ainda não foi colocado para nós um entendimento. Claro que nós podemos cogitar, nós podemos vislumbrar isso, e Paulo, certamente, ele viu as coisas do 8º dia, as coisas do reino eterno, mas saber exatamente, ainda não. Os 7 trovões, eles são eventos que ocorrerão na terra. Daqui a pouco eu vou ler para vocês Apocalipse 10. E o ministério das 7 trombetas, se não tivesse sido detalhados no livro do Apocalipse, ainda assim nós poderíamos ter um bom conhecimento do que são essas 7 vozes, esses 7 trovões. Por quê? Nós teríamos um padrão, nós teríamos uma base, principalmente do Antigo Testamento, também das festas do povo de Israel e dos rituais envolvendo as trombetas, onde haviam vários toques de trombetas na época das festas. E cada toque de trombeta tinha um som diferente, ou seja, uma frequência diferente. Olha que interessante. Claro que cada frequência vai agir de modo diferente dentro da natureza, vai trazer impactos diferentes, terremoto, eclipse, vulcões e por aí vai. E na época do Israel antigo, cada toque tinha um propósito e função, como, por exemplo, de reunir as pessoas, iniciar uma batalha, alarmar a chegada de um inimigo, também indicava a questão das festas, por exemplo, a expiação, o dia da expiação, também tinha toque de trombeta para o recolhimento do povo, entendam, o Apocalipse. Então, assim também os 7 trovões. Ali tem os seus padrões relativo e semelhante com as trombetas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se Deus ele não tivesse detalhado as trombetas para nós, mas ao invés disso ele tivesse dado muitos detalhes para nós sobre as 7 vozes,
sobre os 7 trovões, e aí quando fosse chegar na hora da trombeta, aí o anjo virasse para João e falasse: João, chegou as trombetas, olha, não escrevas. Eu quero dizer a todos que teríamos como nós rastrearmos e estudarmos, e pela a questão de padrão que foi dado em relação ao detalhamento dos 7 trovões, nós conseguiríamos ver e trazer respostas e clareza e saber exatamente sobre as 7 trombetas. Conseguiram entender o raciocínio? Deus, ele revelou através do livro de Apocalipse todo o padrão das 7 trombetas. Deu muito detalhamento. Conexões com os profetas, conexões com o Antigo Testamento, conexões com o Evangelho, com a mensagem de Cristo, com Paulo, com as suas cartas. E Deus deu todo o detalhamento. Então, o que acontece aqui é o seguinte: Deus, ele não quis revelar tudo no sentido de entregar tudo aberto, mas para o nosso desenvolvimento, Deus, ele colocou isso de maneira cifrada, através de padrões, para que venhamos nós também ler as profecias, ler a Bíblia, ver as festas, os padrões do Antigo Testamento, questões da lei, da Torá, e por aí também nós viéssemos a entender os 7 trovões. É semelhante àquilo que o pai faz com o filho. Se o pai toda hora entregar tudo mastigado para o filho, ele não tem desenvolvimento. O filho, ele não vai ter desafios. O filho não vai sair daquele lugar ali. Ele vai ficar sem o desenvolvimento, sem poder ele mesmo aprender a pegar a colher ali na sua mão e ele mesmo colocar o alimento na sua boca. Então, por isso que Deus, ele não revelou ali, em Apocalipse 10, os 7 trovões. Ele quis que nós venhamos a entender um sequenciamento de padrões, e aí ele deu as trombetas. Se ele não tivesse dado as trombetas, hoje seria um enigma praticamente indecifrável saber trombetas e os 7 trovões. Mas como ele deu de maneira muito rica, cheia de detalhes, as trombetas, e aí há uma conexão entre as trombetas e os trovões muito clara, eu vou trazer aqui na live para vocês. Então, baseado no mesmo entendimento, no mesmo padrão, na mesma revelação sobre as trombetas, nós vamos conseguir trazer todas as respostas sobre os 7 trovões. Por exemplo, lá em Joel, fala de trombetas. Lá tem trombetas. Por exemplo, quando fala, toca a trombeta em Sião, anuncia o pecado do povo. Ali está fazendo uma alusão à festa da expiação. Acontecia no mês 7, no dia 1º. Eu vou ler aqui o texto para vocês, de Joel, quando fala da parte da trombeta. Joel, capítulo 2, do 15 ao 16. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, ou uma festa solene. Que festa que é essa daqui que Joel está falando? A festa da expiação. Congregai o povo. Santificai a congregação. Dia da expiação. Ajuntai os anciãos. Congregai as crianças. E os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara. Porque no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele saía do tabernáculo para se encontrar com o povo, a fim de ele interceder e fazer o ritual de purificação para com o povo. E a noiva do seu aposento. Está muito claro aqui, sai o noivo, sai a noiva, casamento, arrebatamento. Olha que lindo isso aqui. Isso tudo através de um toque de trombeta, era o diferencial, a questão de diferencial, para que eles viessem a entender, olha, esse toque de trombeta indica a questão da festa do dia da expiação. Ok. Dito isso, nós vamos entender, eu estou falando aqui, mostrando para vocês um padrão de trombeta, ok? Para que depois que nós venhamos a entender as trombetas, eu vou fazer esse mesmo processo com 7 trovões. E aí vocês mesmos vão entender, agora eu sei. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele não precisou ler o livro do Apocalipse para que ele viesse a entender que a última trombeta seria aquela pela qual a igreja seria arrebatada. Até mesmo porque o livro de Apocalipse, ele é depois de Paulo, ele foi escrito
um tempo depois de Paulo, não foi contemporâneo de Paulo. Então nós vemos que o Apocalipse ele é posterior à carta de Paulo, quando ele fala da questão da última trombeta. Então, dentro da questão da festa, mas Paulo ele conhecia as festas, ele conhecia os rituais, ele sabia que a própria questão da festa, do tabernáculo, apontavam para coisas maiores, para coisas futuras, para o grande segredo, o grande mistério de Deus, o seu desenrolar. Então, por exemplo, na festa da expiação tinha 10 dias de preparação para ela, e após isso, ali seria a última vez que o povo iria ouvir a trombeta. Então tinha uma série de festas, uma série de rituais, uma série de toques de trombeta. Mas qual que era a última trombeta? Depois daquela já não se ouvia mais. O dia da expiação, o dia da purificação, para que o noivo, o sumo sacerdote, saísse a encontrar o seu povo, ou seja, a volta de Cristo para buscar o seu povo. Paulo, ele entendeu isso aí. Ele não precisou pegar o Apocalipse de João e falou, peraí, deixa eu ver. Agora eu vou pegar essa informação aqui, vou unir com a revelação que Deus me deu. Por quê? Não é Paulo que está fazendo uma alusão, uma referência ao livro de Apocalipse. Olha que coisa incrível. É o contrário. É o livro de Apocalipse que está fazendo uma alusão ao escrito de Paulo sobre a última trombeta e o arrebatamento. E aí, o Apocalipse, ele é como função dele para todas as profecias, ele vai resgatar aquelas profecias do Antigo Testamento que não tiveram seu cumprimento total, ou que muitas das vezes também nem tiveram seu cumprimento parcial, e ele vai trazer detalhamento disso. Notem, Paulo só falou que era a última trombeta. Mas ele falou qual que é o número dessa trombeta? Ele falou, na 10ª trombeta acontecerá o arrebatamento. Não, não falou isso. Na 3ª trombeta será a última e acontecerá o arrebatamento. Ele não deu número, ele só falou que era a última. Porque Paulo não tinha ainda a revelação precisa de quantas trombetas haveria no tempo do fim. Depois de um tempo que veio o livro do Apocalipse com João, e aí sim trouxe mais detalhe a profecia que Paulo colocou, que Paulo também era profeta, não se esqueçam disso. E aí vem a questão, serão 7. Evidentemente, qual que é a última? É a 7ª. Agora nós entendemos que o evento acontecerá na última trombeta e que essa última trombeta será a 7ª. E o total, evidentemente, 7 trombetas. Conseguiram pegar a linha da explicação? Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês que, Júlio, mas tem trombeta lá no dia da festa dos tabernáculos. Ali o povo ouvia trombeta também. Sim, é verdade. Tem trombeta ali na festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos, ela é posterior à festa da expiação. Porém, entretanto, ela é uma festa que se cumpre no reino, após o arrebatamento, já com os corpos glorificados. A festa de tabernáculos justamente aponta para isso. O povo sair das suas casas e habitar o quê? Em tendas, para lembrar que Deus tinha tirado eles da mão de Faraó lá no Egito. É uma festa que fala, ela aponta a glorificação, a transformação dos corpos. Ali tem um toque de trombeta, inclusive uma frequência que vai alterar a matéria do corpo para o novo corpo glorificado. Mas entenda que não é o toque de trombeta para a reunião do povo, porque antes de você passar pela transformação do seu corpo, você tem que passar pela festa da expiação. Antes do povo de Israel adentrar na festa dos tabernáculos, eles tinham que adentrar na festa da expiação. Então a expiação acontece primeiro. Então qual que é o último toque de trombeta aqui na terra? A da expiação. Vai ter um toque de trombeta depois? Vai, do tabernáculo. A questão da transformação do corpo. Porém, já não é na terra. Já acontece já nas regiões celestiais, no reino de Deus. Por isso que fala que carne e sangue não adentra, para adentrar no reino de Deus com o corpo glorificado. Então vamos lá. Deus, ele não deixa que nós viéssemos a estar sem entendimento da questão dos 7 trovões. Mas ele, então, mostra em padrões para que nós viéssemos a buscar, a calcular, a entender esses padrões, a fim de que nós venhamos
a compreender toda a profecia e nos desenvolvermos. Então, há o ministério das trombetas, são 7. Também há o ministério dos 7 trovões. Algo também que eu quero acrescentar aqui é quando Paulo diz que o arrebatamento será na última trombeta, Paulo, ele não sabia exatamente qual era essa última trombeta, ele não sabia o número exato de quantas trombetas teriam, e aí depois vem João, da última peça final, revela a questão do número 7, de 7 trombetas, e logicamente a 7ª, ela é a última. Por que eu repeti isso? Pense bem, uma questão para os pré-tribulacionistas, que não existe resposta para isso. Eles simplesmente negam e ignoram que o arrebatamento será na última trombeta. Porque eles falam que a noiva, a igreja, seria arrebatada sem precisar passar por isso. Sem precisar passar por todos os eventos. Lembrando que, conforme a aula que eu dei ontem, a 7ª trombeta, que é a última, ela está aliançada no mesmo questão de tempo cronológica com o último selo. O 7º selo. E também com a última taça. A última taça de Deus, as taças da ira, vão acontecer junto com a 7ª trombeta e com o 7º selo. Ah, Júlio, então quer dizer que a noiva ela vai passar pelas 7 taças da ira de Deus? Sim, porém ela será protegida. Noé, ele não foi poupado do dilúvio, mas ele foi guardado dentro da arca. O povo de Israel não foi retirado do Egito, mas lá caiu as 10 pragas, mas ele foi protegido na terra de Gósen. Entendem o padrão? Deus ele traz ali, até como uma questão de testemunho, que a noiva dele permaneça nesse tipo de ambiente, mas tendo uma diferenciação. Por isso que se cumpre aquela passagem que está num dos profetas, não anotei aqui, que fala, né? Mais uma vez verei a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Exatamente essa a questão. Então vamos lá. Outra coisa que eu gostaria aqui de acrescentar é que, semelhantemente, nós temos esses 7 trovões para decodificar. E isso vai passar pelo mesmo processo com as 7 trombetas. Agora eu vou ler para vocês aqui o texto de Apocalipse 10:1. Antes disso, não, deixa eu ler Apocalipse 10:1, aí eu volto lá em Amós. E ouvi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como as colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Trovões que emitem vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, ou seja, isso teve um tempo, né? Primeiro veio um trovão, depois veio o segundo, o terceiro, aí João foi esperando e vendo os acontecimentos, está vendo que existe tempo e acontecimentos aqui, esses 7 trovões não são seguidos um atrás do outro. Claro, para ter o 7º tem que haver antes o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Lógico, mas o que eu quero dizer é que eles não serão todos no mesmo tempo. Serão 7, mas cada um no seu tempo. E aí João, ele acrescenta, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Sabe essa palavra demora aqui? Ela está traduzida totalmente errada. Eu vou falar para vocês qual é a tradução correta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Vamos decodificar isso aqui, daqui a pouquinho eu vou entrar em Amós. Primeira questão, quem que é esse anjo forte? Já falei na aula anterior, é Cristo.
ele vem descido de uma nuvem. Olha o padrão, temos nuvem, e mais para frente nesse versículo, temos colunas de fogo. O que lembra para vocês nuvens e colunas de fogo? O Êxodo, a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Isso alude ao que? A proteção. Uma nuvem de dia protegia os israelitas. Colunas de fogo, ou seja, plasma, protegiam os israelitas à noite. A nuvem para o dia. Ok. Aí por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Esse arco celeste que você só vai ver ele no trono de Deus. Um Cristo, ele tem essa autoridade. Ele está sentado à destra do Pai. E o seu rosto era como o sol. Aonde que João vai falar quem é o personagem que tem sua face como o sol? Lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, capítulo 1 mesmo, quando Cristo se manifesta a João, seu rosto era como o sol. Os seus pés como colunas de fogo. É a mesma descrição do capítulo 1, Cristo aqui. E Cristo, ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Que livro que é esse? Tá vendo que a gente tem que encher de perguntas? A cada palavra que surge dentro do texto, nós vamos perguntar, mas que situação é essa daqui? O que significa isso aqui? Existe um outro paralelo dentro do mesmo livro de Apocalipse, ou em algum profeta anterior, falou de um livrinho aberto? Nós vemos que sim, esse livro aqui é o livro selado, o livro com 7 selos. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Por que Cristo ele põe um pé sobre a terra e o outro pé sobre o mar? As bestas que sairão no Apocalipse, elas vão sair da onde mesmo? Uma besta que sai da terra e a outra besta sai da onde? Sai do mar. Então, Cristo ele coloca o seu pé, já colocando como superior. E lembra que na profecia lá de Gênesis 3,15, fala que ele será ferido no seu calcanhar, mas esmagará a sua cabeça. Olha os pés de Cristo aí já esmagando, já controlando, já tendo autoridade sobre os locais onde que as bestas irão sair. Claro que aqui é um sentido simbólico, né? Aqui está falando do abismo, água sempre ligada a povos. Já expliquei isso na semana desvendando Apocalipse. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Interessante a gente ver, até a questão frequencial e até mesmo de decibéis, há muitas semelhanças entre o rugido de leão e um trovão. Olha aqui que o texto ele traz essa ligação com grande voz, quando ruge um leão, e também com 7 trovões, e as suas vozes. Então está ligado a voz de Cristo, o rugido do leão, os 7 trovões, e as vozes que emitem esses 7 trovões. Então, vamos lá, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquilo que vive para todo sempre. Detalhe, lá em Daniel, até lembrei disso aqui agora, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui o Bíblia Online, aqui, vou trazer o texto para vocês de Daniel. Vai repetir exatamente essa mesma cena. Levantando a mão e jurando ao céu. A diferença é que aqui em Apocalipse, fala que só levantou a mão ao céu e jurou. Lá em Daniel, vai trazer uma descrição mais detalhada. Vai levantar a mão direita e a mão esquerda. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse texto aqui. Vou fazer um filtro aqui e vou trazer. Aí vamos lá. O qual criou o céu, que nele há, e a terra, que nela há, e o mar, o que nele há, que não havia mais demora. Sabe o que é a palavra usada aqui? Não haveria mais tempo. E em grego, no original, essa palavra foi muito mal traduzida para a gente. Não haveria mais demora. Não haveria mais tempo. Isso vai fazer toda a diferença. Porque tempo, em grego, é o quê? Não haveria mais Cronos. Não haveria mais Saturno. Não haveria mais Satanás como controlador, o senhor do tempo. Porque agora é Cristo que tem autoridade nos céus, na terra, no mar, embaixo da terra, ou seja, no abismo, né? Em todas as dimensões, é Cristo que controla, porque ele tem a chave de Davi. E agora todos os acontecimentos não dependem mais da ação e controle de Satanás, porque se dependesse dele, ele sempre ia ficar voltando. Isso aí depois, pessoal, vou fazer uma live, inclusive já vou adiantar, vai ser uma live muito polêmica, tá? Muito polêmica.
É para separar mesmo, vai ser uma mensagem dura de ouvir, mas extremamente reveladora. De como que os anjos caídos, os demônios, eles entendem o Armagedon. Como que eles pensam que eles poderão ter uma chance de vitória. Claro que eles não vão conseguir, tá? Já vou adiantando. Mas é suicídio? Será que eles simplesmente falam, a gente já perdeu tudo mesmo, agora perdeu mais 10, perdeu mais 1.000, né? 8, 80 não faz diferença, vamos para tudo ou nada. Não, não é assim. É uma questão envolvendo até pré-existência. Então, uma das coisas que eles pensam em fazer é sempre ficar voltando no tempo para trás para nunca chegar ao momento futuro, tá? Mas é muito mais profundo, vai exigir aí bastante tic-teco aí funcionando, e já vou dizer, vai quebrar muitos dogmas. Então já vamos preparar, provavelmente lá para o final do mês que vem eu vou trazer essa live, ok? Então vamos continuar aqui. Não haverá mais cronos, porque é chegado o tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, que voz do sétimo anjo é o quê? A trombeta, né? Até está aqui relacionado, ó, quando tocar a sua trombeta. Nem precisava estar escrito isso aqui, ó. Quando já falar a voz do sétimo anjo, automaticamente a gente pensa no quê? Na última trombeta. Se cumprirá o segredo de Deus. Segredo de Deus isso aqui. Embora está escrito no singular, mas o segredo de Deus, você pode tranquilamente colocar no plural, e ele é muito vasto, é muito abrangente. Porque ainda o texto continua, como anunciou os profetas, seus servos. Então, peraí, esse segredo de Deus aqui, que está ligado com os 7 trovões, com as trombetas, com o final dos tempos, que não haveria mais cronos, se está ligado aos dias de Noé. Esse segredo de Deus aqui está ligado à grande Babilônia, falso profeta, a besta, o anticristo, o selo de Deus, a marca da besta, está ligado ao arrebatamento, está ligado à questão da glorificação dos corpos, está ligado a festas, está ligado ao novo céus e nova terra, está ligado ao reino milenar, em relação à eternidade, entendam, um reino eterno. Isso tudo é o segredo de Deus. Quando isso tudo, Júlio, vai se cumprir? Vai se cumprir o desfecho de todas as coisas aqui, na questão da voz do sétimo anjo, ou seja, na última trombeta. Vai ser a consumação de tudo isso, aonde a derrota completa da força das trevas e a vitória completa do reino de Deus. Se cumprirá quando, então? Na última trombeta. Apocalipse 10, 1 ao 7. Ok. Vou trazer o texto aqui de Daniel que eu prometi para vocês. Deixa eu só fazer um filtro, eu vou demorar um pouquinho aqui, que eu vou buscar um filtro. Quando o Daniel ele fala, vou tentar puxar aqui, ó, por esquerda, vamos pegar aqui o livro do profeta Daniel. Esqueci de trazer essa referência, lembrei agora, vamos lá. Aqui, ó, Daniel 12, 7, ó. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que seria para um tempo, tempos e metade do tempo, ou seja, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha que interessante. Inclusive, eu vou abrir o capítulo 12 de Daniel aqui, ó. Tem algo interessante que a gente já vai saber o tempo, quando é que ocorre a ressurreição. Quer ver, ó? No último versículo, ó, versículo 13. Tu, porém, estou falando para quem? Deus falando para Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, ou seja, dormirás, né? Morrerás, e te levantarás, ou seja, será ressurreto, né? Que é uma questão de ressurreição, na tua herança. Quando? No fim dos dias. Então, antes que a noiva venha a ressuscitar, o profeta Daniel, ele vai ressuscitar primeiro. Mais para frente, não hoje, eu vou trazer uma explicação bem detalhada disso aqui, tá? Mas vamos voltar aqui o texto aqui, ó. Então eu li Apocalipse capítulo 10, ok. Agora vamos ler Amós 3, do 3 ao 8. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? A revelação em essência dessa profecia, é claro que não se resume a só isso, mas a essência disso aqui, o coração âmago, é:
Quem são esses dois que não estão de acordo e por isso então não andarão juntos? O povo de Deus e o povo da besta. Porque o povo de Deus é testemunha de Deus e não ouve e não segue o falso pastor, o anticristo. Essa aqui é a essência da profecia. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho o seu covil, a sua voz, se não tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, levanta-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, ao segredo de Deus aqui. Deus revelou para quem? Aos seus servos e os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quem não profetizará? Só aqueles que estiverem com a besta. Agora, aqueles que estiverem com o Senhor, as duas testemunhas, Elias e Enoque, eu e você, porque eu e você, nós somos testemunhas de Deus para o tempo do fim, nós profetizaremos. Compare, pessoal, Amós, anote aí, 3:3-8 com Apocalipse 10, do 1 ao 7. Os mesmos padrões. Aqui está falando de trombeta, aqui está falando do rugido do leão, aqui está falando de todo o processo de profecia, de segredos, de profetas, de profecias, do tempo do fim, de feras da terra, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse detalhe aqui, de leãozinho, aves. O mesmo padrão, sem nenhuma variação. Está vendo que Apocalipse ele vai resgatar profecias lá dos profetas, lá do Antigo Testamento, e vai trazer um detalhamento e como que isso vai se cumprir de maneira total? Voltando agora a Apocalipse 10 de novo. Quando eu falei aqui de Cristo com um arco celeste em cima da sua cabeça, né? Isso te lembra o quê? Ó, o arco, aliança, dilúvio, Noé. Lembra que Deus ele fez uma aliança com Noé através de um arco? Então, e aí nós vemos também uma outra questão. Esse que jurou o céu levantou as suas mãos, e lá em Daniel, dá até mais detalhes aqui também, está falando a mesmíssima coisa, tá? Tiago 5,12 fala assim, mas sobretudo, meus amados, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Tiago está dando esse conselho aqui, muito sábio, porque para isso, para você jurar pelo céu e pela terra, você tem que ter autoridade, e apenas é Cristo que pôde abrir o livro selado, que tem esse poder, essa autoridade para cumprir esse sim, sim, não, não, para ter essa palavra que uma vez que é lançada, ela não volta mais atrás, ela se cumpre, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Cristo se cumprirá. Então, por que Deus aqui ele jura pelo céu e pela terra? No caso, Cristo. Por que ele jura pelo céu e pela terra? Porque ele tem o poder, a legitimidade e conquistou pelo seu sangue o poder e a capacidade para isso. Ele foi glorificado e coroado nas alturas celestiais para isso. E aí, quando ele jura, ele fala que não haveria mais demora, e ele fala que quando, e esse juramento é o quê? No tocar da última trombeta, vai se cumprir o segredo de Deus. Isso sem demora. Muito lindo tudo isso, né? Agora, outra questão também que nós podemos analisar e juntar com tudo isso é a questão dos 7 trovões, que eu ainda não detalhei para vocês ainda. Mas nós temos que analisar, agora eu falei aqui, tem uma ligação entre o rugido do leão e o trovão. Bem, os povos antigos, eles sempre ligavam raios, relâmpagos, trovões, a algo divino, a algo celestial, a algo que está além da possibilidade de ser humano.
Claro que tem uma explicação científica para isso, sim, evidentemente que há. Mas todas as antigas culturas, elas temiam a questão do trovão, porque era ligado a uma questão de conflito, uma questão de batalha, uma questão de guerra celestial. Os gregos falam da titanomáquia, falam uma questão ali de raios, relâmpagos, trovões. Nós sabemos que os animais também, eles temem o trovão. Todos os animais, eles temem o trovão. Assim também como todos os animais temem o rugido do leão. Dentro disso aí, eu posso colocar para vocês que os 7 trovões, sabe quem são? Isso é um ministério para mim e para você. Eu e você, nós como parte das 2 testemunhas, testemunhando o nome de Cristo aqui na terra, lembrando que essa terra estará sob o governo do anticristo e nós como testemunhas, por isso que é um ministério que é dado para eu e você, nós, as 2 testemunhas, onde Cristo com a sua voz nos dará poder, por isso que agora você pode comparar Amós capítulo 3, para lutar contra as aves do céu, ou seja, as entidades, os 10 reis, a besta, a grande Babilônia, o falso profeta. Deus nos dará poder, e nós, como testemunhas, nós vamos rugir como leão, e nós vamos ter um poder tamanho como o trovão. Claro que é algo simbólico aqui, né? Mas nós vamos ter autoridade, o poder, assim como todos os animais, eles temem o trovão, Deus nos vai dar algo poderoso, a qual todos vão temer. E aí, nós, como testemunhas, nós vamos trazer, através disso, juízos e sentenças para o reino da besta. Nós vamos profetizar para ganhar almas e para sentenciar a condenação o reino da besta. Assim como o leão ruge, assim como o trovão troveja. Olha que coisa poderosa é isso. Olha que coisa linda é isso. E isso está ligado, lembra que Elias, quando enfrentou o reino de Acabe e Jezabel, Jezabel, a grande prostituta, a grande Babilônia, Acabe é uma figura do anticristo, ele fechou os céus? Lembra que as 2 testemunhas, lá em Apocalipse capítulo 11, elas têm poder para fechar os céus, para trazer juízos, sentenças ao reino da besta, do anticristo? Ok. Agora eu vou ler aqui para vocês, prestem muita atenção nesse texto aqui, que ele é bem legal. Deixa eu ver se já chegou a hora dele. Já. Jó, capítulo 37, verso 2 a verso 13. Aqui vai falar desses tempos finais de inversão magnética do início ao fim. Diz assim, ó. E tem todo o padrão dos 7 trovões, o rugido do leão, e com o Apocalipse, em relação também às 2 testemunhas. Ó, atentamente ouvi a indignação da sua voz. Lê em Apocalipse 10. Eu vou lendo aqui, pessoal, eu já vou fazendo várias pausas e já vou comentando. Deus estava indignado lá em Apocalipse 10, a tal ponto da sua voz rugir como leão. O leão só ruge quando ele vai demarcar território, quando ele vai para o combate com outro animal. Então vamos lá. Atentamente ouvi a indignação da sua voz. Cristo, Apocalipse 10, muito indignado, a ira do cordeiro. E o sonido que sai da sua boca, a voz do Senhor, lá em Apocalipse 10, fala a voz do Senhor comparado com 7 trovões. Ele o envia por debaixo de todos os céus, ou seja, todas as dimensões, e a sua luz até os confins da terra, ou seja, todo o reino terra será alcançado. Depois disto, ruge uma voz, vai rugir, é só o leão que ruge. Ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Ação das tuas testemunhas, para o quê? Para propagar, para ampliar, para dissipar a sua voz. Lembra que nós somos porta-vozes, Malaque, anjos, mensageiros da voz de Cristo, do reino dele. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Ou seja, não é um trovão comum, é algo fora da curva. Não é algo que acontece todo dia. É algo de um poder imenso. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender.
Não podíamos compreender aqui, ó, que aqui no livro de Jó, mas lá em Apocalipse já traz a revelação. Porque a neve diz cair sobre a terra, como também a garoa e a sua chuva forte. Quando fala que neve, isso aqui, pessoal, está ligado à quarta trombeta. Eu vou dar bastante detalhes, mas eu já quero adiantar o seguinte. Aqui é naquele momento que 1/3 do Sol será ferido. Isso aqui está ligado à inversão magnética. Em que sentido? Essa neve cair aqui já é um dos sinais da vinda de Cristo, do tempo do fim, de um dos sinais aí de mudanças climáticas que apontam aquilo que os nórdicos chamavam por Ragnarok, o Fimbulvelter. Por quê? O Sol, quando 1/3 dele ficar ferido, latitudes mais ao norte ficarão inabitáveis, também mais ao sul. Teremos então essa nova era do gelo. Assim como aconteceu, claro, de maneira muito menor, tá? Foi só um prelúdio, porque no fim dos tempos será um evento muito maior, de proporções e escala muito maiores. Então, assim como aconteceu nas invasões bárbaras ao Império Romano, por uma questão de mudança climática, um inverno rigoroso sobre latitudes mais ao norte, ali na Escandinávia, e apenas algumas faixas da Terra que ainda eram propícias para a habitação humana. Você conseguiria ter uma questão de radiação solar ainda para propiciar a agricultura e também o pastoreio. E aí vamos lá. As migrações vikings também, alguns séculos depois, quando eles tiveram também que sair do norte, aponta para isso. Aquele famoso inverno que anuncia o Ragnarok, o Fimbulvelter. Então Deus ele irá ferir a terra e, usando para isso o Sol, ferindo 1/3 do Sol. Significa que nós temos, pessoal, do Equador, tá, da linha do Equador, é 0 a questão da latitude. No Equador é 0. E se você fazer uma linha do Equador até lá na Antártida, ou do Equador até lá no centro-norte, você vai chegar a 90 graus. Então, do Equador para o norte até o centro-norte, 90 graus, do Equador até a Antártida, 90 graus. Pega o padrão dos dias de hoje. Em latitudes superiores a 60 graus, tanto faz norte ou sul, nós já temos dificuldades para a vida e a habitação humana. O Canadá, por exemplo, é um país muito frio, está mais ou menos ali a 60, 65, 70 graus norte. Muitas cidades são subterrâneas, temperaturas que no inverno já estão atingindo aí menos 30, menos 40 graus. E aí, nesses locais, nessas latitudes, tanto faz ao norte ou ao sul, também ao sul da Patagônia Argentina, sul da Nova Zelândia, são regiões também que a gente vê isso, Ushuaia, rios, lagos e até mesmo os oceanos se congelam. Lembrando que, devido ao tamanho e à salinidade dos oceanos, esses possuem um pouco mais de resistência ao congelamento em relação a rios e lagos. Então, necessitando de menores temperaturas para se congelarem, no caso dos oceanos. Claro que isso ocorre no Ártico e no Antártico nos invernos. Então, vamos fazer um cálculo simples. Se 1/3 do Sol será atingido, nós podemos fazer uma estimativa que locais ao sul de latitudes, algo em torno ali de 30 graus, ou norte ou sul, para a gente ter uma ideia, um fator aí de referência, latitudes ali ao sul de Porto Alegre está mais ou menos ali 30 graus sul. E latitudes ao norte de Cairo, no Egito, onde estão as pirâmides do Egito, 30 graus norte, então para cima ali ao norte de 30 graus, ou ao sul de 30 graus, vai ser condições muito mais difíceis e praticamente inabitáveis ao homem. O que é hoje Porto Alegre, 30 graus sul, será, nessa época, quando o Sol for 1/3 dele atingido, será o mesmo padrão
que nós temos hoje em 60 graus sul. 60 graus sul, deixa eu fazer uma pesquisa aqui para mim ver qual a latitude exata. Aqui, ó, latitude, pesquisei isso ainda, 60 graus sul. Vamos ver que tipo de localização. Vamos ver quais as cidades, mais ou menos, onde que passa aqui. Não passa nem no Chile, nem na Argentina, tá? Entre o extremo sul do Chile e da Argentina com a Antártida. Ela passa pelas ilhas Shetland do Sul, ilhas Orcades do Sul, Sandwich do Sul. Imagina isso em Porto Alegre, porque 1/3 do Sol será atingido, 1/3 do Sol ele será ferido. E aí nós podemos ver que apenas nas regiões tropicais, são aquela faixa que vai compreender entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, então, ou seja, do Rio de Janeiro até mais ou menos ali o norte do México, é que vai ser uma região ainda habitável. Todos os povos, as pessoas que moram fora dessa faixa tropical, vão ter que migrar para dentro dessa faixa tropical. Quando essa quarta trombeta for tocada e o Sol ele for atingido. Por quê? Toda a Europa estará congelada. Estados Unidos, Canadá, sul da Argentina, sul do Chile, tudo vai estar debaixo do gelo. Sul da Nova Zelândia, a Rússia inteira, tudo congelado. Então vai ter um achatamento dessas condições e as pessoas vão ter que migrar para a zona tropical. Então a gente olha aqui, eu falei que como ponto de referência no norte, lá para o Cairo, Egito, posso dizer que de Israel, no Oriente Médio, para cima, tudo congelado. De Israel, no Oriente Médio, para baixo, aí vai ser a condição melhor para a vida. Tá? Eu estou pegando o exemplo aqui do norte. No sul, de Porto Alegre para baixo, tudo congelado. De Porto Alegre para cima, vai ser a região ainda propícia para a vida. Ainda assim, fenômenos como grandes tempestades elétricas, ventos aí na casa de 80, 90 quilômetros, serão constantes e desafiadores para a humanidade, principalmente para aqueles que estão no reino da besta. É claro que a besta ela vai ter muita de tecnologia para lidar com isso, mas isso vai até um certo ponto, vai chegar a um ponto, cada vez mais esses eventos estarão mais intensificados, e aí vai chegar a hora do derramamento das taças de Deus. E aí essas taças serão derramadas sobre o reino da besta. Não vai ter tecnologia nenhuma que vai suportar. Bem, dito isso, como eu falei que grandes partes da Terra estarão debaixo de gelo, esse inverno aí do Ragnarok, que é aquilo que os nórdicos falam, vão trazer esses desafios, essas condições severas e hostis. Grandes regiões da Terra vão estar inabitadas e muitas pessoas migrando, buscando por regiões que vão apresentar condições um pouco melhores, ok? Lembrando também que mesmo nessas regiões aí tropicais, você vai apresentar uma condição um pouco melhor, vão ter aí grandes amplitudes térmicas. De dia muito quente, porque o Sol também vai estar mais concentrado, essa questão quando o Sol ele é ferido, 1/3, ele estará mais concentrado. Então, de dia um calor muito grande, de noite um frio extremo. Bem, o texto de Jó, ele vai trazer, eu comecei apenas a ler, né? Eu falei da neve aqui, deu todo esse panorama aqui. Deixa eu trazer algumas coisas aqui de Jó. Eu falei a questão da própria neve. Como também a garoa e a forte chuva, tá vendo? O texto fala que não é qualquer chuva, uma chuva forte. O clima da terra vai estar totalmente maluco. Ele sela as mãos de todo homem. Ou seja, mostrando que nesse período aqui, já dá para a gente fazer até uma ligação de tempo, da quarta trombeta, todo mundo vai estar selado. Os que estiverem no reino da besta selados com a marca da besta, os que estiverem fiéis a Deus selados com a marca, o selo de Deus. Aí ainda o texto continua, para que conheçam todos os homens a sua obra,
Gente, isso aqui é muito legal. Vou ler de novo. Ó. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Marca, selo de procedência, se pertence ao reino de Deus ou ao reino das trevas. Aí vem, ó, e as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Aqui, pessoal, tanto animais, animálias, no sentido literal, escondendo, né, porque a condição climática vai estar caótica, quanto uma questão espiritual, entidades vão tentar fugir da ira de Deus. Assim também como pessoas, principalmente os da elite que estão ali na cabeça do reino da besta, escondendo essas cavernas da terra aqui, bunkers. Aí entra aquela passagem lá de Apocalipse, né? Montes caiam sobre nós, quem nos livrará ali da ira do Cordeiro? Esse texto de Jó 37 aqui está falando isso também, tem uma ligação forte com isso. Aí se você pensa que acabou, vamos lá, ó. Da recâmara do sul, ou seja, da Antártida, sai o tufão. E do norte, o frio, ou seja, na parte sul da terra, ventos. Na parte norte, frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada. E as largas águas se congelam. O que são largas águas? Os oceanos estarão congelados. Também de umidade carrega as grossas nuvens e espargem as nuvens com a sua luz. O que é a luz que vai ser espargida entre as nuvens? É a questão justamente de relâmpagos. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara, ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. Está vendo? Nuvens está ligado também à questão de misericórdia, ligado à questão de proteção. O povo de Israel no deserto era guardado por uma nuvem. Olha que interessante tudo isso. Apocalipse 8:12, agora eu vou passar para vocês para dar uma lembrança na mente essa questão da quarta taça, Apocalipse 8:12. E o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite. No caso da lua, né, para que a lua também, a terça parte dela, não brilhe na noite. E aí tudo vai ficar caótico, tudo vai ficar malucão. Você imagina as frequências do sol e da lua que exercem um papel vital em tudo na Terra, desde micro-organismos até questões macro, na questão da atmosfera, cinturão de Van Allen, tantas outras coisas. Então vai desde vírus, micróbios até cinturão de Van Allen, tudo depende dessa questão aqui da radiação do sol e da lua. Isso um terço será atingido, já vai dar para vocês terem uma noção de como estará o cenário aqui. Continuando o texto aqui, olha, deixa eu ver, eu trouxe um outro texto. Isso aqui é legal. Lucas 21, do 25 ao 33. Porque o próprio texto que eu li aqui, se você prestou atenção, leia em casa, tá? Lê tudo de novo, pessoal, 1, 2, 3, 4 vezes, para vocês pegarem os padrões. Todos esses textos que eu já li aqui nessa live, vai falar uma questão de pavor, de temor, do coração dos homens em angústia, apreensão, em espanto, com a questão da expectativa das coisas que viriam. Olha lá. Lucas, então. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então vir o Filho do Homem numa nuvem. Peraí, a gente acabou de ler Apocalipse 10, e está falando que Cristo ali vindo numa nuvem, com poder e grande glória, seu rosto como o sol, tendo o arco celeste. A gente já tem até uma descrição de como Cristo vai vir, seu rosto brilhando como o sol, tendo um arco celeste em cima de sua cabeça. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, e quando vai acontecer mesmo, pessoal? Na 7ª trombeta, não é isso? Olha aí para cima. Por que a gente tem que olhar para cima? Olha Cristo vindo. Olha, leiam agora o Apocalipse 10.
Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quem que é a nossa redenção? Cristo glorificado vindo nos buscar. Assim como o sacerdote no Israel antigo, ele ia ao encontro do povo para expiar o pecado, cumprir a festa da expiação. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Ao tudo aconteça aqui, com o segredo dos últimos tempos, lá de Apocalipse 10. Aquela parte que fala assim, deixa eu voltar lá em Apocalipse 10. Está vendo como é que tudo está ligado? E jurou por aquele que vive por todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o mar, que não haveria mais cronos, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, profetas. Está vendo que tudo está em conexão? Aí vamos lá. Em verdade vos digo, que estou voltando ao texto de Lucas, em verdade vos digo que não passará essa geração. Qual é a geração? É a geração que está vendo Cristo voltar. Apocalipse 10 também fala sobre a volta de Cristo ao arrebatamento. Até que, mais uma vez o texto fala, até que tudo aconteça. Aí falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você voltar lá de novo em Apocalipse 10, você vai ver novamente as minhas palavras. A voz de Cristo aqui que fala aqui, olha, ligados aos trovões. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu escrevi, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Essa questão de selar que também tem a ver com arrebatamento e glorificação dos corpos, tá? Falou, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Tá vendo como que tudo está interligado e vocês estão tendo um panorama muito mais amplo, com muito mais conexões, com muito mais links, e você vai ver que isso tudo está falando praticamente de um cenário só, isso tudo está interligado. Então vamos lá, tem um texto aqui também que é muito interessante. Antes de eu ler esse texto que é de Jeremias, eu quero concluir aqui umas outras questões, tá? Nós teremos trovões, relâmpagos, literais, nessa época final, não resta dúvida disso. Mas também, nessa época, nesses tempos finais, nós teremos os ministérios dos 7 trovões. Porque a palavra de Deus, prestem atenção nisso, ela é simbolizada como chuva nas Escrituras. Trovões é símbolo como a voz de Deus. Você pode pegar isso em Êxodo, em Apocalipse, em vários locais na Bíblia, há uma simbologia entre trovões e voz de Deus. E nós, como testemunhas, e para ser testemunha, você tem que ter essa voz de Deus, ouvir. Você ouviu, você viu, e você é o quê? Uma testemunha, você recebeu algo. Não tem como você ser testemunha sem que você não participe da cena. E aí, pré-tribulacionista, como é que você me explica isso? Como você vai ser testemunha de Deus sendo que você vai ser arrebatado antes? Ah, não explica, né? Pois é. Então, Deus dará proteção ao seu povo, assim como Israel tinha proteção lá em Gósen, nessa questão da 4ª taça, Apocalipse capítulo 8. Seguindo aqui, pessoal, eu vou ler aqui para vocês o texto de Jeremias. Jeremias, capítulo 10, do 2 ao 20, ó. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui primeiro, aqui, ó. Assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos dos gentios. Ou seja, não aprendais os caminhos dos gentios aqui. Gentios aqui são os seguidores do reino da besta, tá? Os cidadãos do reino da besta. Nem vos espanteis dos sinais do céu. Espera aí, a gente está falando de sinais dos céus o tempo todo. Daniel, capítulo 7, tem sinais no céu ali? Tem. Apocalipse, capítulo 10, tem sinais no céu? Tem. A 4ª trombeta e as trombetas em geral, tem sinal no céu? Tem. Mateus 24, que eu li aqui, e Lucas 21, tem sinais no céu?
Tem. Então isso aqui está falando do tempo final. Essa mensagem de Jeremias aqui é do tempo final. Porque com ele se atemorizam as nações. E elas vão ficar atemorizadas, vão buscar refúgio na onde? No anticristo, aquele que prometeu dar uma solução. Porque o costume dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obras das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados por quanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Preste atenção aqui, eu vou ler de novo esses versículos. Isso aqui é Apocalipse puro. Tem um texto em Apocalipse que Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui, ó. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Ou seja, o anticristo não é semelhante ao Altíssimo. Ninguém há na terra, aqui está falando da época do reino do anticristo, semelhante ao Altíssimo. Agora, esse verso 6 e 7 que eu li aqui de Jeremias 10, qual que é o texto aqui de Apocalipse que vai falar a mesmíssima coisa? O Cântico de Moisés, que diz assim, ó, e cantavam o Cântico de Moisés, servo de Deus e o Altíssimo do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porquanto só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Tá vendo? Quais são os juízos de Deus? Selos, trombetas, 7 trovões e taças. Então, a gente sempre tinha aquela compreensão, não, Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. A partir de agora acrescente algo novo, entre aspas, novo, né, que sempre esteve ali no texto. 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças. Então nós vemos aqui que esse Cântico de Moisés está falando uma questão também ligada aos 7 trovões. Por quê? São as testemunhas que não vão compactuar com o reino da besta. Seguindo o texto de Jeremias agora, versículo 8. Mas eles todos se embrutecem e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade ao madeiro. Peraí, de onde que vem esse ensino de vaidade? Da imagem da besta. Aqui está falando um conceito de idolatria para o povo de Israel da época, sim, mas aqui também está falando sobre a imagem da besta. Ligado ao quê? A idolatria. Ligado a uma imagem que um homem construirá. Claro, aqui está falando como o artífice fazia, ia lá no bosque, retirava uma árvore, fazia um terafim, né, uma imagem ali esculpida. Ok, mas no tempo do fim, o homem ele vai esculpir uma imagem. Claro que não de madeira, mas com tecnologia para adorar. Inclusive o falso profeta vai induzir a todos que adorem. Ó, trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Trazem suas roupas de azul e púrpura, obras de peritos são todos eles. Detalhe que mesmo no mundo antigo, no Israel antigo, esses ídolos feitos de madeira, de ouro, de prata, de ferro, etc., etc., esses terafins, essas estatuetas, que nenhuma semelhança com o Oscar tem, né? Claro que o Oscar é uma versão moderna desses terafins, são catalisadores de frequências para atrair entidades, como antenas para entidades terem um ponto de ligação com a glândula pineal, com a pessoa, com a intervenção. Eram como se fossem mini portais, tá? Essas imagens de escultura, mesmo do mundo antigo, elas tinham essa tecnologia como mini portais. Ok. Seguindo o texto, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Taças, né?
Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desse céu. Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz aqui de novo, Apocalipse 10. Logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonhado, como é que é? Envergonha-se, agora sim, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Qual o espírito aqui que o texto está falando? O Espírito de Deus. Nessa imagem, não é porque a imagem da besta ela vai se portar e se colocar como Deus, querendo parecer ser Deus. Mas esse espírito que está ali não é o Espírito de Deus. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão aparecer. Não é semelhante a esses, aquele que é a porção de Jacó. Agora aqui está fazendo um contraponto. Uma diferença. Porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se fora, como uma funda, aos moradores da terra, e os angustiarei, a angústia das nações, para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. A marca da besta aqui já vai ter os efeitos colaterais da marca da besta. A minha chaga me causa dor. E eu havia dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar, ou seja, a pessoa não vai morrer. Recebeu a marca da besta, essa enfermidade já não vai mais acometer em relação à morte, mas vai continuar trazendo dores. Esse é o grande problema da marca da besta. Algo vai dar muito errado, né? Então, uma questão aqui de apocalipse zumbi, em outro momento, poderia adentrar nisso aqui. A minha tenda está destruída. Tenda. Corpo é templo, templo é corpo. O meu corpo, o meu DNA está destruído. E todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim. E não existem. Quem acompanha aí a agenda da elite, essa questão do transhumanismo, essa questão da ideologia, ou seja, eles querem trazer o homem, né? Eles chamam de um novo homem, de uma nova época, de um novo tempo, aquele homem que vai estar ligado à tecnologia e não mais ligado a uma questão de gênero, sexualidade. Ninguém há mais quem estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Essa questão de cordas, tendas, cortinas, é uma alusão ao tabernáculo, que nós sabemos que templo é corpo, corpo é templo, inclusive nas medidas e funcionalidades. Então nós vemos aqui todo esse paralelo, e as testemunhas, elas vão trovejar na terra, trazendo juízos, do profeta Elias. Apocalipse 13, 14. Vocês vão ver que é o mesmo cenário. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Mesmo contexto. Então nós vemos aqui toda uma questão de sinais no céu. Lembra a questão de Apocalipse 10, fala de sinais, Lucas 21, sinais, Mateus 24, sinais, Daniel, sinais, Amós, sinais, Jó 37, sinais, todos os textos que eu falo aqui falam de sinais no céu. Quando a gente fala de sinais no céu, a gente lembra do quê? Apocalipse capítulo 12. Vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida como o sol, ou seja, a gente vê ali a mulher, a gente vê o dragão, a gente vê as trombetas tocando, os 7 trovões. Né? Agora aqui, pessoal, vem o ponto-chave, o ponto mais importante dessa live. Júlio, o que são então os 7 trovões? Os 7 trovões são acréscimos nas 7 trombetas. Eles estão ligados e fazem parte das 7 trombetas. Os 7 trovões são ministérios ligados com as 2 testemunhas.
tanto uma questão de Elias e Enoque, como uma questão da geração final, eu e você. Isso é o resumo, e o mais importante que você tem que reter do que são esses segredos, esse grande enigma aqui desvendado dos 7 trovões. Agora, seguindo ainda, eu posso colocar para vocês aqui mais outras informações. Como, por exemplo, lendo aqui 1 Samuel 12, 16 ao 22, aqui vai estar codificado o anticristo, o tempo do fim e questões ainda sobre os trovões. Samuel falando, ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? O que te lembra cega, colheita, arrebatamento, né? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. Apocalipse 10. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, e tendes feito perante o Senhor, vendido para vós um rei. Olha que interessante. Os seguidores da besta vão pedir um cenário difícil, claro que não tão difícil, porque à medida que o tempo vai passando, vai cada vez acontecendo novas hecatombes, catástrofes, calamidades, mas no início ali já vai começar a acontecer alguma coisa, eles vão clamar por alguém para resolver os problemas. É isso que surge o anticristo. Israel aqui estava pedindo alguém para guerrear as batalhas, aí pediram Saul. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o meu povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos, ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Olha que interessante. Porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Eles estavam com medo do quê? De morrer. Aqueles que vão aceitar a marca da besta, eles não estão querendo as coisas de Deus. Eles vão falar assim, eu vou aceitar isso aqui que eu nunca mais vou morrer. O problema da morte está resolvido. Então disse Samuel ao povo, não temais, vós tendes cometido todo esse grande mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois, a seguireis as vaidades, marca da besta, imagem da besta, a estátua da besta, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprovou o Senhor fazer-vos o seu povo. Ou seja, o povo de Deus está protegido, não vai seguir a imagem da besta, as vaidades, não vai receber essa marca da besta, porque estará no caminho que a ovelha, ela ouve e reconhece a voz do seu pastor. Então vamos lá. Êxodo 19, 16 e também o versículo 19. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, ou seja, um sonido de trombeta. Substitui a palavra buzina por trombeta, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E o sonido da buzina, ou seja, o sonido da trombeta, ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Deus respondia em alta voz. Olha o Apocalipse 10 aqui de novo. Rugido como leão, uma grande voz, como trovão. Está vendo que está ligado aqui com o Êxodo? A manifestação de Deus lá no Horebe, lá no Sinai. Então vamos lá. Apocalipse 10, para a gente fechar agora, fala que se cumprirá o segredo de Deus. A grande Babilônia com a sua queda, o reino da besta destruído, o arrebatamento, a vinda do reino eterno, tudo isso aqui é o segredo de Deus. Vamos lá, Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouvi no céu grandes vozes que diziam, tá vendo? Grandes vozes, vozes ligadas ao que? Ao rugido do leão, vozes ligadas ao que? Aos trovões, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Interessante que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, se vieram a ser, significa que não era. Não estava com o Senhor e não estava com o seu Cristo. Ou seja, esses reinos aqui, se não estavam na mão de Cristo, estavam na mão de quem? Acertou. Do anticristo. Dos 10 reis que passaram para ele o quê? Poder.
Passaram os reinos para o anticristo. Entra também aquele contexto lá de Mateus capítulo 4, em que Satanás falou, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. E aí que vem Cristo, aquela pedra que vem para esmagar os pés da estátua e destruir todos os reinos, e tomar posse em relação ao quê? A destruição do inimigo e a criação agora de novos céus e nova terra. Aí vem também Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões, aos trovões aqui de novo, e vozes, tá vendo? Sempre trovões ligados com vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Não são 7 trovões? Não são 7 vozes? Aqui falam que ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Opa! Agora você vai entender, para a gente fechar aqui. Tá, Júlio, eu sei que os 7 trovões, 7 vozes são ministério. Mas que tipo de ministério? Teria como você me dar um detalhe desses ministérios? Vamos lá? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha os ministérios que Deus vai dar aqui às 2 testemunhas. Sempre lembrando, tá? Eu estou sempre batendo nessa tecla. 2 testemunhas, Micro, Elias e Enoque. 2 testemunhas, eu e você, a geração final. Ambos são 2 testemunhas, Elias e Enoque e a igreja, a noiva, a geração final. Então, peraí. Olha que isso tudo aqui vai ser vital para a pregação do evangelho e todas as pessoas aqui, todo o cenário da humanidade, sendo confrontada com o reino da besta, vai precisar de tudo isso aqui. As pessoas que estarão vivendo isso aqui, que ainda não tem Cristo no seu coração, vão precisar do Espírito do Senhor? Vão. Vão precisar do Espírito de sabedoria? Vão. Vai ter muito engano, muitos sinais de prodígios, feito pelo falso profeta. Então tem que ter oposição. Você combate o engano com o quê? Com sabedoria e de entendimento. O espírito de conselho e de fortaleza. Por que fortaleza? Perseverança. Vai ser tempos difíceis. Espírito de conhecimento. Vai precisar também e de temor, que as pessoas ali vão ser colocadas para temer ao anticristo, para adorar a marca da besta, a imagem da besta, e a não temer ao Senhor. E aí vai entrar o ministério das 7 vozes, 7 trovões, fazendo isso tudo aqui, ó, Isaías 11:2. Então, cada trombeta ela terá um trovão. Isso aqui também é outra coisa magnífica que vai abrir a sua mente. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª trombeta. Cada uma dessas trombetas vai ter... Lembra que no início dessa live eu falei que os 7 trovões vão acontecer assim, num curto espaço de tempo, em sequência ali? Claro que vai ter a sequência, a ordem correta, mas vai ter um espaçamento de tempo. Por quê? A primeira trombeta está ligada, quando ela acontecer, vai acontecer o primeiro trovão. A primeira trombeta, primeiro trovão. Segunda trombeta, segundo trovão, e assim sucessivamente. Cada trombeta terá um trovão. Cada trombeta terá um Espírito de Deus. Cada trombeta terá um ministério de Deus, capacitando as testemunhas. Poderoso isso, né, pessoal? Uma das lives, assim, um dos estudos mais reveladores, porque, igual eu falei para vocês ali, quando eu fiz o primeiro estudo de Apocalipse 10, eu falei, olha, não, pessoal, isso aqui são coisas que irão acontecer, mas que não nos foi permitido conhecer. Agora vocês estão conhecendo. Eu lembro que em outras lives, em outros momentos, eu falei, gente, eu estou continuando a estudar o livro de Apocalipse, eu não parei, muita coisa, estou estudando várias literaturas, e as peças vão, por isso que eu falei, cada vez que eu estudo, cada vez surgem novas informações interessantes. Bom, pessoal, agradecer a presença de vocês aqui, tá? Amanhã, possivelmente, eu devo fazer aqui o chat de voz para a gente interagir, e eu gostaria já que vocês interagissem trazendo algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta. Também está entrando o questionário também lá, tá? Para a gente tirar as dúvidas. Então, no final do evento, eu vou trazer a questão das respostas, tá? Ou em áudio, ou então a questão do chat. Então, sempre ficando de olho lá. Claro que eu vou avisar com antecedência, a gente vai marcar direitinho, tá bom? Mas provavelmente vai ocorrer antes da live de amanhã, tá bom? Amanhã tem live aberta lá no YouTube. Compartilhem, nos ajudem nisso.
chame as pessoas para participar do Telegram, tá? E cada vez o Telegram é a tendência, não só do canal DNA Ciência de Deus, mas de todos, é migrar para o Telegram. A princípio, como uma ferramenta ali adicional, mas no futuro bem próximo, como a única ferramenta. Ninguém sabe quanto tempo o canal de cada um vai durar no YouTube, tá? Então, a censura está aí e a tendência. Então, o trabalho que a gente quer fazer é passar todos os inscritos do YouTube para o Telegram. Não tem como fazer algo diferente. Às vezes as pessoas falam, mas por que você não faz tudo pelo YouTube? Porque o YouTube não me dá a segurança e a confiança que eu posso exercer esse tipo de mensagem lá e que isso vai permanecer. O Telegram já tem uma confiança um pouco melhor. Não é nenhuma mil maravilha, mas é bem melhor do que o YouTube, sem sombra de dúvida. Então, por isso que essa live aqui só está sendo feita no Telegram, justamente pensando sobre isso, justamente para fortalecer essa extensão do canal e que no futuro próximo vai virar o canal definitivo, tá? Aqui pelo Telegram. Pessoal, Deus abençoe a vocês.